Olá, meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Que a graça e a paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Com isto, podemos abrir nessa tarde o nosso culto de adoração e louvor, culto vespertino, né? Eu gosto muito dessa palavra e que Deus venha nos abençoar nesse momento. Nós vamos entoar um hino que fala sobre achei um bom amigo. Você já achou o seu bom amigo? É um hino maravilhoso. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos mares é unido e forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, eu solicito de minha toma sim. Dos mares é unido, estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Uso minhas dores todas, as mágoas entreguei, ele tem o fim me abrindo tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro santo coração. Quando me abandonei, persigo ao tentador, e Jesus me paga até da vida ao fim. Nos vales é unido, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Desampara nunca, nem me abandonará, se fiel, obediente aqui viver. Em todas tens a capa que me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador passando assim. Nos vales é unido, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Esse nosso grande amigo tem o Pai, né? Todo-Poderoso, Celestial. Grande é o Senhor. Vamos cantar também. Grande é o Senhor e muito
um cântico que ele é bem alegre. Ele tem tudo a ver com o texto que nós vamos ler no Velho Testamento. No Egito, escravo fui. Vamos ter uma palavra de oração. Pedir para a Áurea. Pode orar. Senhor Deus, obrigado que um dia o Senhor nos libertou, Pai. O Senhor nos chamou para fazermos parte da sua família, do teu reino. Amém. Nós éramos pecadores miseráveis, ó Pai. Não conhecíamos, Senhor, o teu amor e o teu cuidado. Um dia o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Amém. E entendemos, Senhor, a tua salvação. Sim. O Senhor nos resgatou, meu Pai. Louvado seja o seu nome. Amém. O Senhor Sim. fez isso com o povo de Israel. Sim, E tem Jesus. feito isso sobre a face da terra. Sim, Pai. Quantas pessoas o Senhor tem resgatado, e histórias lindas o Senhor tem feito. Amém. Louvado seja o teu nome de eternidade em eternidade. Amém. Pelo resgate, pela salvação de Sim, ó todos Deus. os teus filhos, meu Pai. Sim, Agradecemos grandemente Amém. que a gente nessa tarde te traga o culto e o louvor, porque o Senhor é muito bom. Amém. Suas misericórdias têm nos assistido a cada dia. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 105. Salmo 105. As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Ok? Leitura do Salmo 105. A palavra diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecido entre todos os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença.
Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, a Israel, por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como o quinhão da vossa herança. Então eram eles um pequeno número, pouquíssimo e forasteiro. Nela andavam de nação em nação, de reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu aos reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fiz vir fome sobre a terra, e cortou os meios de se obter pão. E adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravos, cujos pés apertaram com grilhões, e quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor da sua casa e mordomo de tudo o que possuía. Versículo 22. Para o seu talento, sujeitar aos seus príncipes e aos seus anciões ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobre modo fecundo o seu povo e tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiasse o povo e usasse de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. E ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu de saraiva, e fogo clamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhe quebrou as árvores dos seus limites. E ele falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. E então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinha infundido terror. E ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo, e um fogo para os alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir cordonizes, e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado de sua santa palavra de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo, e com o júbilo canto os seus escolhidos. Deu-lhe as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para lhe guardassem os preceitos, e lhes observassem as leis. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Fora o que Deus fizera a Abraão, fizera a Isaque, Jacó, José e a Moisés. O texto que nós vamos ler aqui, quando o rei do Egito tinha escravizado o povo e Deus enviara as pragas, mas no final sabemos que foi um final feliz. Deus liberta o seu povo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Continuando, meus queridos, mais uma vez, no Velho Testamento,
no livro de Êxodo, capítulo de número 14, onde vamos meditar a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ver as maravilhas que Deus fez ao seu povo, em meio às lutas e dificuldades. Êxodo, capítulo 14, nós vamos ler até do versículo 1 até o versículo 14. Amém? Os irmãos encontraram Êxodo 14, de 1 a 14. Na minha Bíblia é intitulado Perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe defronte de Pi-Airote, entre Migdol e ao mar diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temai-vos, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornarei a ver, e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Quero frisar o versículo 13 e 14, quando o povo apavorado achou que ia morrer no deserto, eles reclamam, para Moisés, e Moisés tem uma resposta linda, maravilhosa. Moisés, porém, respondeu ao povo. O que Moisés disse? Não temais, aquietai-vos, calma, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver, e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém? Mais uma vez, que Deus nos abençoe, e que vocês que nos ouvem, que vocês que nos veem, nós temos irmãos de diversos lugares do nosso país que têm nos ouvido. Até lá nos Estados Unidos nós temos uma irmã que acompanha as nossas lives, Então é muito interessante ver como a tecnologia, se cumprindo a palavra também do profecia, de profecias, principalmente Isaías, que aumentaria, a ciência se multiplicaria
e muitas coisas seriam interessantes. E uma das coisas interessantes hoje é a nossa internet, que alcança, né, o mundo inteiro. Então, que Deus possa abençoar aqueles que são meus companheiros de trabalho lá em Minas, né, trabalham comigo, meus filhos lá em São Paulo, aqui em São José, o Wander lá em Taubaté, e os demais queridos irmãos, né, Juvenal e outros. Se eu for citar nomes aqui, vou gastar 2 horas citando os nomes. Mas muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e porque a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é salvação, a palavra de Deus traz livramento, a palavra de Deus me dá perdão, né? Dá perdão a você. Enfim, a palavra de Deus, ela é rica, ela é de grande alcance, como diz lá no Novo Testamento, a espada de 2 gumes, né? Que penetra o profundo da nossa alma. Assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Vamos então para o estudo da palavra nesse momento, né? Para a meditação da palavra, baseada no livro de Êxodo, baseada nesse fato que ocorreu com o povo de Israel. Intitulada O Penúltimo Olhar. Êxodo 14, de 1 a 14. Falando em olhar, né? O olhar é uma das formas de comunicação mais fortes. Ele persuade sem palavras nem som. O olhar pode convencer, alterar rumos, mudando radicalmente a nossa vida. A questão do olhar é muito interessante, né? Não é questão dos olhos verdes, azuis, mas o olhar, né? O olhar é algo fantástico, tanto para o homem, para a mulher, né? Nós podemos ver muitas coisas lindas, maravilhosas, e lamentavelmente, muitas das vezes também, nós vemos coisas ruins, desagradáveis, e nós vamos perceber como é importante. Vou repetir, o olhar é uma das formas de comunicação mais fortes. Ele persuade sem palavras nem som. O olhar pode convencer, alterar rumos, mudando radicalmente a nossa vida. Certamente você já ouviu uma frase como essas: não consigo olhar para fulano depois de tudo que aconteceu. Só de olhar eu estremeço, né? Só de olhar eu fico com bronca. Só de olhar, você sabe o que eu estou falando. Uma outra coisa também, num dos programas da televisão, há algum tempo atrás, um programa chamado No Limite, foi realizada uma prova muito difícil. Os participantes tinham de comer o olho de uma cabra. Eu criei cabra há muitos anos. Os olhos são bonitos, mas comer o olho de uma cabra, né? Os participantes tinham que comer o olho de cabra. Muitos telespectadores não conseguiram sequer olhar a cena. Isso aconteceu porque o olhar tem uma linguagem muito forte. Você pode tomar também, né, uma sopa, eu gosto muito de ervilhas. Tenho muito isso em casa, né? Você pode tomar uma sopa de ervilha e gostar dela. No entanto, se vir um inseto boiando na sopa, ela será rejeitada, né? Aí não dá para continuar, né? Por mais gostosa, por mais vistosa, mas um inseto ou outra, algo estranho, nós rejeitamos. Então, esta mensagem, né, dessa noite demonstra como o olhar é importante, principalmente quando ele contempla a destruição de todos os nossos inimigos. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina a andar pela fé e não pelo que vemos. Isso significa que nosso andar não pode ser determinado pelas circunstâncias. Há várias situações bíblicas reforçando essa verdade. Quem anda pela fé não presta atenção em tudo o que acontece ao redor. Não é um andar cego, mas é um andar dirigido pela confiança. Aquele que confia verdadeiramente na direção de Deus não se perturba. É interessante isso, né? Não se perturba. Por isso que Jesus, mais tarde, lá em São João 14, diz: não se turbe o vosso coração, né? Então é interessante essa questão. Mesmo que um exército rodeie a sua vida, meu irmão, você pode ter certeza que a vitória ela é iminente.
Iniciando aqui então a nossa caminhada, lembrando um pouco da jornada de Israel para Canaã, depois de 400 anos de escravidão, o povo começou a experimentar outra qualidade de vida. Porém, 400 anos não podem ser apagados de uma hora para outra. É difícil esquecer certos momentos de dor, de angústia e de vazio. Isso acontece comigo e com você. Infelizmente, muitas vezes esses momentos prevalecem em nossas decisões e ficamos com medo de avançar ou de iniciar algo novo. Como eu preguei anteriormente, de recomeçar a vida, né? Nós ficamos muitas vezes amedrontados, nós ficamos inseguros, nós ficamos muitas vezes perturbados. Será que eu faço, não faço, vou, não vou, né? E continuo olhando, não continuo, e assim por diante. O capítulo que lemos começa com uma orientação um tanto estranha para o povo. No versículo 2 do capítulo 14, diz lá, né? Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piarote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar. Eles estavam circulando, né? E Deus deu essa ordem, que eles mudassem de rumo. Eles estavam sendo tirados do Egito para viver numa terra agradável. De repente, recebe a ordem de voltar. Para quem estava sendo tirado da escravidão, a instrução de retroceder não soava muito bem aos ouvidos. Não soava. E é interessante a ilustração quando uma pessoa diz: já conheço essa história. Ele está dizendo: eu já vi isso, já passei por isso. Na linguagem mais atualizada, a gente fala: eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. Quem diz isso não tem nenhuma vontade de voltar. No entanto, é importante saber que aquele que nos dirige está vendo o que nós não vemos. Deus está no controle. E Deus vê as coisas que muitas vezes nós não vemos. E nós não queremos muitas vezes retroceder, dar meia volta. Nós queremos continuar. Nós somos teimosos. Mas não é bem assim. Se Deus manda voltar, é voltar. Se Deus manda parar, é parar. Se Deus falar continua, você vai continuar. Então é muito interessante isso. Muitas vezes o fato de perder não significa ser derrotado. Há momentos em que perder um jogo favorece a classificação do clube, né? Não perca a paz quando você tiver de retroceder alguns passos. Então a Bíblia vem nos ensinar, Deus vem nos falar, através dessa experiência de Moisés e do seu povo, que não devemos perder a paz quando tivermos que retroceder alguns passos. Isso pode acontecer na vida de um casal, isso pode acontecer na vida de um empregado, de um patrão, isso pode acontecer na vida de um jovem, de uma criança. E muitas vezes nós temos que retroceder, mas que nós possamos descansar no Senhor. Senhor, é isso mesmo? O Senhor quer? Então vamos lá, né? Vamos caminhar. É interessante também a reação das pessoas que não conhecem as estratégias de Deus. Isso é muito importante. O povo do mundo não entende como o cristão vive. Alguns ficam abismados. Mas como é que você vive desse jeito, né? Mas nós sabemos o segredo, né? Nós sabemos a importância. Qualquer mudança ou alteração no padrão da vida é entendido como uma derrota ou fracasso. Assim a maneira do povo ver, do mundo ver, dos homens, muitas das vezes ímpios, né? Verem certas situações pelas quais pode passar. O versículo 3 aqui diz: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Né? Faraó pensara que os israelitas estavam vagando, confusos, cercados pelo deserto. Faraó estava pensando isso. Mas certamente Faraó estava preocupado por ter deixado o povo sair. Diante de tantos mortos na última praga, ele não teve outra alternativa. Deixa o povo embora, né? Entretanto, passado o impacto da praga, né, naquele momento, ele recebe a notícia de que o povo havia retrocedido.
E aí o que ele pensou? A primeira coisa que ele pensou foi: eles não sabem para onde ir, devem estar desorientados, devem estar perdidos. Está na hora de atacar e trazê-los de volta. Está na hora de dar o pega neles, né? Pensou assim Faraó. E muitas vezes, meus irmãos, irmãs, amigos, somos obrigados a retroceder e refazer os nossos planos da vida. Muitas vezes. E nesta hora, os faraós, né, deste mundo querem se aproveitar para nos levar de volta ao Egito. Muitos chegam e falam: cadê seu Deus? Larga a mão, vai, volta, será mais feliz quando você estava no mundo. Será mais feliz. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão, né? Com essa maneira de falar. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem: é melhor você aceitar o que o seu chefe está pedindo, senão vai se dar mal. Você já viu que sua decisão não ajudou em nada. O Egito pode ser ruim, mas lá você tinha um lugar garantido. O mundo, irmãos, e até mesmo as pessoas próximas, tentam nos levar de volta à velha vida. Infelizmente, muitos se deixam convencer pelos argumentos de Faraó. Por isso que nós temos na atualidade muitas pessoas se tornando ateus, né? Se tornando inseguras, abandonando Deus, abandonando a igreja, abandonando a palavra. Muitas pessoas estão perdidas nesse mundo, não sabem o que fazer. Será que eu termino com meu marido? Será que... acho que eu vou sair da fábrica, né? Tá ruim. Não, eu vou embora da casa. Nós vemos muitos casos assim. Cuidado, cuidado, meu querido. Não é isso que Deus pensa, que Deus quer. Deus quer sempre o melhor. Observe então que o povo de Israel estava sem lutar há 400 anos. Eles estavam no cativeiro, mas eles não estavam lutando. Eles não sabiam nem mesmo segurar uma arma. Sabendo disso, Deus não permitiu que eles avançassem em direção ao território dos amalequitas e dos filisteus. Por isso que Deus mandou eles mudarem de posição, tomar outro rumo, né? Deus estava fazendo isso para preservá-los, para guardá-los. Em Êxodo capítulo 13, 17, aqui mesmo, atrás diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então Deus estava cuidando do povo naquele momento, né? Isso é importante. Quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou por a rota da terra dos filisteus, nós vemos aqui. Sem preparo, eles não conseguiriam vencer os povos das outras tribos. Há muita gente afoita também nas igrejas, né? Não estando preparadas para a luta, para os desafios espirituais e materiais, mas não querem parar. Essa também é uma grande dificuldade que as nossas igrejas muitas vezes sofrem. Não aceitam nenhuma orientação, especialmente se for para dar um tempo ou retroceder. Muitas vezes você é líder, né? Muitas vezes você precisa voltar, ficar ao banco por circunstâncias, por uma questão de ordem, de uma questão de... para o bem da igreja, para o bem de você mesmo. Às vezes você está muito cansado, você tem levado muito afoito, né, os trabalhos da igreja. O pastor, um amigo seu, fala: olha, irmãozinho, vai descansar um pouquinho, toma um ar, vai, né, tira umas férias, descanse, depois você volta e você entra na ativa novamente. Então há muita gente afoitas nas igrejas, não estão preparadas para a luta, para os desafios espirituais e materiais, mas não querem parar. Não aceitam nenhuma orientação, especialmente se for para dar um tempo ou retroceder. Querem fazer e acontecer, e no final acabam sendo derrotados. O que acontece? Muitos no final não querem mais saber de igreja, não querem mais saber da casa do Senhor, não querem mais ouvir falar de pastor, de presbítero, de diácono, de reuniões das mulheres, dos homens, dos jovens. Não querem, estão cansadas. Isso é perigoso.
Veja como estava o estado do espírito do povo lá de Israel. Quando eles perceberam que o faraó resolvera persegui-los, entraram em pânico. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de faraó e cavaleiros, e toda a infantaria, foram atrás deles, vieram atrás deles, e eles ficaram apavorados. Saíram em perseguição aos israelitas e alcançaram quando estavam acampados à beira-mar. Êxodo 14, 9, tem esse texto. Sem armas e despreparados para a batalha, o povo estava à mercê da fúria de faraó. O que faz numa situação assim? O que fazer, numa situação assim? Como reagir diante de uma ameaça tão perigosa? Então a primeira reação do povo, qual foi? Olhar para os exércitos de faraó. Ao aproximar-se de faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Capítulo 14, versículo 10, fala nesse sentido. Como afirmei no início desta mensagem, que a linguagem de olhar tem um poder tremendo para mudar o rumo das nossas vidas, atitudes e reações. O povo olhou, e o que aconteceu? Se desesperou, ficaram amedrontados. E agora? Agora nós vamos morrer. Aquela aflição, que muitas das vezes ocorre até conosco em certas situações. O povo olhou e desesperou. Interessante que eles clamaram ao Senhor. A reação foi correta, mas o estado de espírito do povo não era de certeza, de fé ou de tranquilidade. Para essa razão, o clamor, que deveria ser um pedido de ajuda, transformou-se numa lamentação. Êxodo 14, versículos 11 e 12, veja lá. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros lá no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Olha que coisa que eles chegaram, Eles achavam que era melhor ficar lá do que morrer naquele momento. Então, é sempre assim. Quando não estamos em sintonia com Deus, quando eu e você, quando a nossa comunhão é superficial, quando a nossa fé não é provada no dia a dia, o ato de olhar para problemas sempre produz angústia e medo. Então, temos que tomar cuidado, É sempre assim. Vou repetir. Quando não estamos em sintonia com Deus, isso acontece. Quando a nossa comunhão é superficial, você canta, você ora, isso é superficial, Quando a nossa fé não é provada no dia a dia, o ato de olhar para os problemas sempre produz angústia e medo. Então, diante do desespero do povo, o que aconteceu? Aí nós vemos a parte de Moisés, o líder, diante do medo. No versículo 3 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Então Moisés respondeu ao povo: calma, não tenha medo. E muitas vezes no dia a dia a gente age da mesma forma, A gente fica preocupado demais, muitas vezes a gente desiste. Não tem remédio, não tem jeito, vou morrer mesmo, vou ficar assim. Não, calma. O salmista Davi também fala sobre isso, Aquietai-vos, Aquietai-vos. Deus está presente com a gente. Então Moisés fez um convite ao povo dizendo, qual foi o convite dele? Não olhe para os exércitos de Faraó com medo e pavor. Não olhe para o exército de Faraó com medo e pavor. Fixem os olhos em cada cavalo, em cada guerreiro, em cada soldado. Olhe bem, porque vocês nunca mais vão vê-los de modo ameaçador. Eles estão chegando. Aproveite, fixem essa imagem, pois será a penúltima vez que verão
esses egípcios. Imagina Moisés falando para o povo, o povo deve pensar, esse cara está doido, esse cara está maluco, esse camarada não é nosso líder não. Onde se viu ficar olhando para o cavalo, olhando para o povo, né? Mas Moisés estava dizendo para o povo, tudo que o Egito representou para vocês, como as privações, os açoites, a falta de conforto, as prisões, a escravidão, tudo isso vai desaparecer diante dos seus olhos. É preciso então, amados, aprender a olhar tudo que nos ameaça com um olhar de dependência de Deus. Fica mais fácil. Contar um lance bem rápido para vocês. Há algum tempo atrás, um ano ou dois, não me recordo bem nessa época de frio, eu fui assaltado aqui na porta da minha casa por várias vezes. E uma das vezes eu estava varrendo a rua e um cidadão chegou, um deles, porque já tinham vindo outros, e estava com a blusa fechada, passou por mim e disse bom dia. Eu disse bom dia, eu sempre cumprimentei as pessoas e continuei varrendo a rua. Ele foi até a esquina e voltou. Quando ele voltou, ele encostou em mim e falou, olha, é um assalto, eu quero entrar na sua casa. E aí ele abriu a japona e estava uma 12 pendurada. E ele pegou a 12 e falou, quero entrar na sua casa. Nesse intervalo chegou um outro moleque que também fazia parte e falou, vamos logo. Aí, em vez de eu vir para o lado do portão da minha casa, eu me afastei um pouco. E nesse momento, uma das minhas vizinhas que mora mais embaixo, uma professora, veio com o carro e eu fiz um sinal com a mão para ela. Ela entendeu e ela pegou e deu farol alto e veio com tudo. Aí esse cidadão, ele falou, não, vamos embora, tem muita gente aqui, larga, vamos embora. E realmente eles nos deixaram e foi-se embora. Eu entendi que foi a mão de Deus. Eu compreendi como Deus agindo, né? É a questão da visão de Deus. Então é preciso aprender a olhar tudo que nos ameaça com o olhar da dependência de Deus. E graças a Deus ficamos livres. Não vou dizer que eu não fiquei com medo, né? Eu não fiquei preocupado, eu fiquei. Mas eu pude ver ali a mão de Deus, a presença de Deus comigo aqui nesse episódio. Então é preciso aprender a olhar tudo que nos ameaça com um olhar de dependência de Deus. Não seja, meus irmãos, meus amigos, uma pessoa crente ou um crente tímido, fraco, apavorado diante de qualquer ameaça. Precisamos ter calma, precisamos nos aquietar. Às vezes não podemos orar em voz alta, mas pedir a misericórdia de Deus, pedir o socorro de Deus, pedir o livramento de Deus. Deus não chamou você, meu irmão, para ser um derrotado, tá? Pisoteado ou envergonhado pelos problemas que surgem a cada passo. Deus não chamou. Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Deus nos chamou, né, para sermos vencedores. Deus nos chamou para que nós possamos olhar para o autor e consumador da fé e seguir em frente. Então, os problemas, queridos, existem. Essa é a grande verdade. Você pode contemplá-los, porém, olhe para eles como uma despedida, como se foi. Diga para você mesmo, é a penúltima vez que vejo esses problemas que têm afrontado a minha vida, a minha família, o meu trabalho, o meu espírito. Repita, é a penúltima vez. Sabe por que é a penúltima vez? O versículo 30 responde-nos, né? Daqui do capítulo 14. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então esse é o meu Deus, é o nosso Deus que nos livra. Eles viram os exércitos de Faraó, agora pela última vez, mortos
aniquilados e destruídos. Confie em Deus, confie na sua palavra, confie nas suas promessas, confie no grande amor, na grande misericórdia, bondade de Deus. Confia, meu irmão. Eu sei que as lutas estão aí diante de cada um de nós. Os dias em que nós vivemos não são dias bons, são dias maus. E é provável que futuramente os dias piorem, mas que nós possamos estar firmados, né? Que nós possamos estar selados pelo Espírito Santo de Deus e termos olhos fixos naquilo que está diante de nós, mas com o nosso coração com Deus, firmado no Senhor. Que Deus assim possa te abençoar, que Deus assim possa te ajudar e que os exércitos desta vida que tentam te derribar não seja mais forte do que o Deus dos exércitos que nos ama e que vive por nós. Assim seja, que o Senhor lhes abençoe. Amém? Licença um pouquinho, toma água. Meu neto foi trocar na outra igreja, agora a gente vai cantar aqui, nem falei nada para eles, a capela. Ó, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti, cada vez sou mais feliz, desde quando o conheci. Amém? Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti, cada vez sou mais feliz, desde quando conheci. Outra vez. Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti, cada vez sou mais feliz, desde quando conheci. Amém. Receba essa paz de Jesus. Concluindo, nós vamos orar e depois impetrarmos a bênção do Senhor. Vamos orar? Mais uma vez, Pai bendito, nesse dia que o Senhor nos concedeu de vida e agora nessa tarde, nós somos gratos pela oportunidade de falar, de ouvir da Tua santa bendita palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, pelo seu amor que tivesses lá no Egito com o seu povo, juntamente com Moisés, o líder. Lição essa, ó Deus, que nos serve, nos ensina e que também nos faz crer que o Senhor está presente em nossas vidas. Embora as lutas e as dificuldades, que são diversas, Senhor, nesse momento são muitas vidas que estão sendo ceifadas pela Covid. São muitas vidas, ó Deus, que estão sem esperança, sem segurança, estão buscando em outras coisas e deixando o Senhor de lado. Estão buscando nas drogas, na bebida e várias coisas, Senhor, que não convém. Nós suplicamos nesse momento para essas vidas Tua misericórdia. Nós suplicamos que pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, essas vidas que estão perdidas possam ser alcançadas pelo Teu Evangelho, que é poder, que é santo, que é maravilhoso. Mais uma vez, Senhor, eu suplico pelos nossos queridos e queridas que estão enfrentando as circunstâncias da pandemia. Muitas delas alcançaram os lares, muitos pais, muitas mães, muitos filhos, tios, netos, avós,
já foram ceifados, mas que o Senhor possa, nesse instante, com a ação consoladora do Teu Divino Espírito Santo, visitar essas famílias. Animar, Senhor, esses corações, sabendo que o Senhor está presente e que muitos dos nossos queridos descansam nos Teus braços. Fazem parte, ó Deus, das promessas divinas. Fazem parte daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por eles, garantindo a vida eterna. Senhor, eu peço nesse instante, para aqueles que nos ouvem e nos veem, que voltem os seus olhares para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, e encontre, ó Deus, conforto, consolo, segurança, esperança, sabendo que tudo que vem do Senhor é bênção para as nossas vidas. Ao mesmo tempo, pedimos a Ti, Pai, porque somos homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes, somos pecadores, estamos sujeitos a pecar, mas nós sabemos que o Senhor nos perdoa a partir do momento que nós confessamos nossos pecados e nos arrependamos verdadeiramente. Faz isso, Pai, agora, em nome de Jesus. Guarda-nos e livra-nos do mal. E dá-nos, ó Deus, uma semana de trabalho, de escola, mesmo das lutas, mas como homens e mulheres vencedores em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, o Eterno, Criador dos céus e da terra, o maravilhoso Consolador, o Espírito Santo, esteja convosco e conosco, não só agora, mas para sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Até a próxima oportunidade.